Boa noite. Nós vamos fazer uma breve meditação e vou ler aqui no livro de Jó. O tema é Orando por seus filhos. Nós vemos que nós vivemos no mundo numa carência espiritual muito grande da dedicação de uma oração dos pais para com os filhos, de mais zelo. Mas eu quero basear aqui no livro de Jó. Jó, no primeiro capítulo, que diz assim, do capítulo 1, o verso 1 ao 5. Assim diz na palavra de Deus. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Tinha 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Também tinha muitíssima gente a seu serviço, de maneira que esse homem era o maior de todos no Oriente. Os filhos dele iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Quando se encerrava um ciclo de banquetes, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Pois Jó pensava assim: talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. E Jó fazia isso continuamente. Que homem, né? Temente a Deus. Esse livro de Jó é um livro maravilhoso. Tem muitos exemplos bons. E o primeiro exemplo que ele nos deixa logo no primeiro capítulo é a importância da família, como Jó amava e se importava com a família, com seus filhos. Então, deixa um exemplo que nós, pais, pai e mãe, nós devemos aprender com a lição de Jó, nos importar com nossos filhos. Então, lendo, esse livro de Jó, a gente, como eu já falei, nós podemos tirar lições de vida. É um livro, que trata do sofrimento dele, mas como eu disse, logo no primeiro capítulo mostra a preocupação de Jó com os filhos. Jó, ele era um homem sincero, reto, temente a Deus. Além de que ele era um homem que ele era rico, Mas vamos falar um pouco dessa sinceridade. Ele era um homem sincero, ou seja, ele era franco, ele era verdadeiro. Ele era um homem que ele não se envolvia com mentiras, ele não se envolvia com corrupção, ele não se envolvia com coisas, com falsos deuses. Ele era um homem que simplesmente ele temia ao Senhor, porque ele era um homem também reto. A Bíblia diz que ele era sincero, reto. O que é reto? Reto é uma pessoa direita, ele é justo. Ele não era um homem injusto com ninguém. Ele era um exemplo de homem, de pai. Ele fazia o que era bom. Se vê que ele possuía muitas riquezas, porque ele era um homem sábio. Ele possuía, a sua família, ele tinha muitos filhos. Era um homem que sabia governar a sua casa. Então ele era um homem temente a Deus. Deus diz que ele era temente. Ele era sincero, um homem franco e verdadeiro. Ele era um homem reto, um homem direito.
e justo, e ele era um homem temente a Deus. Por quê? Porque ele respeitava a Deus, ele respeitava todos os preceitos divinos. E também diz na Bíblia que Jó desviava-se do mal, ou seja, ele não se envolvia com a idolatria daquela época, ele não se envolvia, né, com outros deuses, com outras tradições. Ele era um homem que observava ali a palavra de Deus, os escritos do Senhor, os aprendizados, e desviava-se do mal. Ele buscava fazer a vontade de Deus e não do maligno. Tanto que o jeito que Jó agia acabou perturbando o maligno, despertando a atenção dele, devido à fidelidade. Jó, ele era um homem que estava sempre na presença de Deus. E lembrando, ele era esposo e era pai. E como eu li aqui na Bíblia, né, Jó, ele era um homem, né, rico, bom, imagina um homem bom, um homem rico, ele era feliz, né? Ele tinha riquezas, ele tinha muitas terras, ele tinha gados, ele tinha empregados, né? Ele era próspero mesmo. Quem, né, não queria ter uma fazenda, muitos filhos, né? Ele era um servo de Deus, mas ele tinha tudo, né? Ele tinha, assim, filhos também. Seus filhos eram, a Bíblia fala que eram lindos, né? E ele tinha, ao todo, eram 10 filhos, 7 filhos e 3 filhas. E os filhos de Jó, o homem mais rico do mundo, eles faziam entre si banquetes, as festas, né? Eles se reuniam em família e ali eles festejavam, né? Como é bom ver a união, né, entre família, a união dos filhos. Então, só que Jó, né, ele tinha um cuidado, né, um medo. Como ele era muito temente a Deus, ele temia que seus filhos pecassem contra Deus, né? Aí o que ele fazia? Ele chamava a seus filhos e oferecia ao Senhor, pelas madrugadas, holocausto. Ele chamava um por vez, ia lá, oferecia, ele orava a Deus pelos seus filhos e oferecia, ele dedicava, e isso era direto, essa dedicação. Os filhos deles se reuniam, faziam as festas, e Jó, ele ia lá pela madrugada, chamava seus filhos e ia e orava com eles, oferecendo a Deus um holocausto. E cada dia era um. Então Jó, ele dedicava seus filhos ao Senhor, e isso era de contínuo. Por quê? Porque Jó era um homem temente a Deus, e ele tinha esse zelo, esse cuidado. Mas o que nós podemos aprender com isso, com essa fidelidade de Jó, com essa preocupação que ele tinha, e pela oração de contínuo que ele fazia a Deus em favor dos seus filhos, temendo, né, que eles pecassem. Ele ia lá, oferecia, já adiantava, né, oferecia o holocausto, clamava a Deus pela madrugada pelos seus filhos, caso eles tivessem pecado, para que seus pecados fossem perdoados. O que nós aprendemos como pai, como mãe, enfim, como chefe de família, com esse exemplo de Jó? Primeiro, nós temos que ser pessoas tementes a Deus, obedecer aos seus mandamentos, a sua palavra. O que é obedecer aos mandamentos e a sua palavra? Para nós fazermos isso, nós temos que ler a palavra de Deus continuamente, porque buscando na palavra de Deus é que nós vamos o quê?
conhecer a verdade para sermos libertos e para sermos libertadores no nome de Jesus, da nossa própria família, de outras vidas também. Então, obedecendo a palavra de Deus, lendo a sua palavra. E nós temos que, e essa palavra é a Bíblia, que ao lê-la, nós vamos aprender a fazer a vontade de Deus. E com isso nós estaremos sendo tementes ao Senhor, porque isso é o desejo do Senhor, que nós leiamos a Escritura, porque é nela que nós vamos aprender para sermos melhores. E também sendo retos, pessoas direitas, pessoas sinceras, dando bons exemplos para nossos filhos, para que eles sigam os bons exemplos. Ou seja, pessoas direitas. Hoje nós vivemos num mundo, no meio de uma sociedade que tem tudo para nós sermos corruptos, para nós sermos pessoas más, para sermos pessoas mentirosas, para sermos pessoas más. Nós vivemos num mundo de tanta corrupção que, se não vigiarmos, a gente cai nos contos do mundo, porque o mundo está assim, a sociedade tenta nos deixar bem para baixo, tenta nos enganar, e com isso a gente acaba ficando irado e nós vamos acabando por desviar um pouquinho de rota, acabando assim, a gente acaba deixando de ser reto, né? De andar, de ser de pessoas direitas. Mas nós temos que tomar esse cuidado, né? E por quê? Porque nós temos filhos, então nós temos que buscar ser o exemplo para os nossos filhos. Ou seja, sendo pessoas verdadeiras, ensinando a verdade, seguindo o caminho do Senhor, lendo a palavra de Deus. E outro também, orando, né, com nossos filhos. Então, exemplos de Jó, temendo a Deus, sendo retos e buscando cada dia ao Senhor em oração, intercedendo sempre pelos nossos filhos, pela nossa família, dedicando nossos filhos a Deus. Como precisamos dedicá-los, declarar que nossos filhos a Deus pertencem, que eles não pertencem a Satanás, que eles não são desse mundo com sua corrupção, mas dedicar nossos filhos a Deus, dizer: Senhor, meus filhos são teus, toma conta deles. Pai, me usa como instrumento para ser influenciador dos meus filhos, para que ele me veja buscando a tua presença, para que dentro de casa ele me veja com bons exemplos, não xingando, não brigando com meu marido, ou não brigando, discutindo com minha esposa, não xingando, não ensinando a contar mentiras, não perdendo tempo com coisas vãs, mas que nós possamos buscar a Deus a cada dia, para que sejamos o exemplo para os nossos filhos, para que, servindo a Deus no nosso lar, para que nossos filhos vejam a nossa retidão. Muitas vezes nós queremos ser bonzinhos somente na igreja, né? Sentar com os filhos do lado e sermos bonzinhos só ali, e chegar em casa dar um outro testemunho totalmente contrário. Não é isso que Deus quer. Nós precisamos aprender com Jó. Jó cultuava a Deus, Jó estava na presença de Deus, Jó se preocupava com o pecado dos seus filhos, então ele buscava ser reto, mesmo sendo um homem rico, tendo tudo. Ele era um homem temente a Deus, então ele deixou esse exemplo para os seus filhos, ele se preocupava com os filhos. Então nós também devemos ser o exemplo, temendo a Deus, sendo retos, pessoas direitas, sinceras, buscando a Deus cada dia, e também dedicando nossos filhos em oração, rogando por proteção divina, buscando a Deus para perdoar nossos filhos, para guiar, para direcionar eles no dia a dia, direcionar na profissão, colocar bons amigos na vida dos nossos filhos, porque o diabo ele rodeou, ele viu o exemplo de Jó e rodeou Jó, e vocês que conhecem essa história sabem o que aconteceu com Jó depois.
mas o inimigo ele também está assim nos rodeando, ele está buscando tragar nossos filhos, mas nós devemos buscar a Deus e buscar a proteção divina para os nossos filhos, né? Buscando a Deus, para que Deus não permitas que eles sejam devorados pelo inimigo, por más companhias, porque o diabo coloca más companhias na vida dos filhos, ele coloca vícios, ele coloca intrigas, ele coloca tudo o que é de ruim para tragar o seu filho. Então, você como pai cristão ou não cristão, passe a buscar a Deus, passe a dedicar seus filhos a Deus, porque é necessário. Vamos tirar essa lição com Jó. Ele dedicou seus filhos a Deus. Se o teu filho ou tua filha está em pecado, não desista, continue dedicando teu filho, tua filha para Deus. Peça a Deus para libertar ela do pecado. Talvez você está pedindo e parece que Deus não está te ouvindo, mas seja o exemplo dentro da tua casa, seja uma mulher de oração. Pare de ficar brigando, pare de ficar maldizendo, pare de ficar lançando maldição na vida das pessoas. Seja homem exemplar, pare de ficar bebendo, pare de ficar vendo pornografias, pare de ficar vendo piadas sujas pelo celular. Pare, seja o exemplo, leia a Bíblia, em vez de pegar um celular, pegue a palavra de Deus, reúna com a sua esposa, cultue a Deus, dobre os joelhos na tua casa, busque a Deus pelos seus filhos, para que seus filhos vejam o exemplo. Vá na casa do Senhor, vá numa igreja. Se você até hoje não tem ido a uma igreja, vá a uma igreja, peça a direção de Deus. Dedica tua casa para Deus, dedica seus filhos para Deus. Os filhos de Jó, eles banqueteavam, né? Faziam banquetes, mas Jó, como pai, ele se preocupou da consequência do pecado. Quantas vezes você, pai e mãe, às vezes você presencia seus filhos na sua própria casa ou na casa dos amigos, se banqueteando ali, comendo, bebendo, ouvindo músicas profanas, e muitas vezes vocês são cristãos, ou às vezes não são cristãos, mas não concordam. Então, se preocupem como Jó. Jó se preocupava da consequência, que é o pecado. Então ele orava a Deus, ele santificava seus filhos a Deus caso pecasse. Se você vê que o seu filho está na balada, a sua filha chega de madrugada, não desista, pai, não desista, mãe. Dobre seus joelhos em casa e clame a Deus. Deus, meu filho está lá, mas eu dedico para ti, eu não dedico eles para Satanás. O Senhor Jesus Cristo tem poder de tirar o teu filho da onde ele estiver, do lamaçal do pecado, porque o sangue de Jesus tem poder. O único o que tem poder, o único que vai poder te ajudar é Cristo. E ele vai usar meios. Jesus vai colocar bons amigos na vida do teu filho se você pedir essas boas amizades. Jesus vai dirigir teu filho na profissão se você pedir para Jesus dirigir ele na profissão. Jesus vai cuidar do seu filho na escola se você pedir para Jesus cuidar. Jesus vai proteger teu filho, mas se você pedir para Jesus proteger o seu filho. Jó dependia inteiramente de Deus. E nós não somos diferentes de Jó, porque Jó foi humano como nós. Ele ficou doente depois, ele ficou gravemente doente, ele quase morreu, mas ele foi temente a Deus até o fim. Então, mas ele era um pai que se preocupava com o filho. Então nós também somos como Jó. Nós devemos ser como Jó, preocupados com nossos filhos e não conformarmos em ver o estado dos nossos filhos, às vezes, no mundo do pecado, no mundo das trevas, mas sim dedicar nossos filhos a Deus, buscarmos ser dependentes de Deus, como Jó, ele era dependente de Deus. Nós não possuímos riquezas materiais como Jó possuía, mas
Imagina, se nós às vezes possuíssemos tanta riqueza, talvez nem cristão seria, talvez nem a Deus buscaríamos. Embora, não digo, porque tem muitas pessoas que são ricas, mas buscam a Deus em oração. Então, mas referente a Jó, em comparação, nós não temos a riqueza que Jó teve. Porém, o caráter de Jó, isso nós podemos ter, que é o caráter da bondade e da retidão. Como nós vamos ter o caráter de Jó? Se nós o buscarmos em oração, se nós buscarmos a Deus em oração, constantemente, cada dia mais, temendo a Deus, a sua presença, temendo e tremendo, respeitando Deus, orando na nossa casa, fazendo culto doméstico. É tão simples e rápido fazer um culto doméstico. Leia ali um verso da palavra de Deus, explique e coloca seus filhos para orar junto com você, ao invés de dar um celular para o seu filhinho, para sua filha jogar. Tira um tempo, primeiro Deus, busca Deus em oração com seus filhos. Eu faço aqui na minha casa com meus filhos e meu esposo, como é maravilhoso. A gente sente a presença de Deus, a gente vê a resposta de Deus, a gente vê que Deus se alegra. Porém, nós vemos também que existe um outro ser, que é aquele mesmo diabo, que quis acabar com a vida de Jó, que não se conformou ao ver Jó ali temente a Deus, e buscou tragar a vida dele. Jó teve lutas, Jó quase morreu enfermo, Jó perdeu todos aqueles filhos que um dia ele orou, mas nós lemos no final da história de Jó, que Deus ele restituiu tudo, deu nova família para ele, deu novos filhos, deu nova riqueza, mas eu acredito que Jó continuou sendo o mesmo homem temente, ele continuou a orar por aqueles novos filhos que Deus deu para ele, filhos novos literalmente, mas Jó continuou temente. Então, não desista dos seus filhos, porque eu também não desisti de buscar a presença de Deus com meus filhos. Eu tenho lutas, temos lutas, porque o inimigo não gosta que você ore com seus filhos, ele não gosta que você leia a palavra de Deus com teus filhos. Ele fica irado, vem lutas, mas não importa. O que importa é que Deus, assim como ele não esqueceu de Jó, virou o cativeiro de Jó, deu tudo em dobro, filhos novos. Deus, ele não vai esquecer de você, ele não esqueceu de mim e não vai esquecer nem de você e nem da sua família. Deus, ele ama tanto tua família. Não joga a família, não desista da sua família, não joga seus filhos para o diabo acabar com a vida deles. Não desista. Pai, mãe, ajoelhe-se perante Deus, independente da sua crença. Creia no Deus vivo, creia em Jesus de Nazaré como único e suficiente Salvador, mas busque a Ele em favor dos seus filhos, em favor da sua família, porque é possível sim o Senhor restaurar, porque poder para isso Ele tem, porque Deus, Ele é maior. Deus é Deus. Amém? Que Deus abençoe. Esta era a palavra que eu tinha para você, que Deus colocou no meu coração nesta noite. Amém? Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.